Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Estou muito feliz em ter vocês aí, sei que diariamente vocês nos acompanham e isso é o que nos motiva a estar aqui todos os dias. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos aí passar alguns minutinhos juntos, aprendendo um pouquinho mais conteúdos de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é um tema que a gente já trabalhou em outros momentos, mas como vocês em sala estão trabalhando ali o material do Aprender Sempre, e esse material está trazendo novamente esse conteúdo, é bom que a gente reforça, a gente revisa, e aqueles que perderam a aula terão a oportunidade de assisti-la hoje. Deixa eu apresentar aquela equipe top que está aqui comigo, dizendo já que temos convidados especiais na aula de hoje. Quero apresentar essa jovem aqui, ó, querida Késia, nossa intérprete de Libras, como sempre, né? Ela dá um show à parte da nossa aula e eu faço questão aqui sempre de frisar da minha admiração e respeito por esses profissionais que fazem a diferença. Com eles, a nossa aula alcança ainda um número maior de estudantes. Então, bem-vinda, Késia, bom demais ter você aqui, venha sempre. Para me ajudar na interação, tem ele, o professor Givanilson Soares, que está acompanhado. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Estou aqui com 2 estudantes da nossa rede, eles vão participar da aula de hoje. Então, daqui a pouco eu apresento os nossos convidados. Quem é da escola deles aí já viu, já vai poder comentar aí no chat. Como você pode comentar? Através do aplicativo do Educa Recife, isso mesmo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet e vai poder interagir, dar o seu bom dia, mandar o nome da sua escola, responder as perguntas. E hoje, no final da aula, você, juntamente com os meus convidados, vão me ajudar aqui num joguinho que vamos ter ao final da aula. Quero mandar novamente um abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo pela TV Nova, canal 22.3, isso mesmo, todos os dias, de segunda a sexta, de 9 da manhã e também a reprise às 18 horas. E se você quiser assistir essa aula novamente, não só essa, como todas as demais, você pode acessar o canal do Educa Recife lá no YouTube. Apresentei a equipe, dei meus recadinhos, vamos conversar um pouco com meus convidados. Eu tenho 2 estudantes, eles estão fazendo assim, hoje assim, um tour. Eles vieram, já participaram da aula do 4º ano e aproveitaram para ficar um pouquinho aqui com a gente. É o Davi e a Isabelle, sejam bem-vindos. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Qual o nome da tua escola, Isabelle? Escola Municipal General São Martim. Eu passo na frente dessa escola todos os dias para vir trabalhar aqui. Na frente tem uma praça assim, não é? Muito bom. Já ouvi falar muito bem da Escola General São Martim, então Isabelle está aqui representando os alunos do 4º, visitando os 5º. Olha que responsabilidade. O Davi, da mesma escola, Davi. Bom dia, tudo bom? Qual o nome da professora de vocês? Elzira. Ah, são 4º anos diferentes. Você é 4º A? Sim. E você é 4º B? Olha, descobri. Eu estou inteligente, né? Então, o nome da tua professora é? Elzira. Elzira, bom dia, Elzira. Muito bom, viu? Seus alunos estão aqui, vão representar muito bem vocês. E da sua? Ana Paula. Ana Paula. Então, os alunos da professora Ana Paula e Elzira estão aqui. E eu já vou começar perguntando para eles, porque o tema da aula de hoje é reportagem. É um gênero textual. Isabelle, você costuma assistir, gosta de assistir reportagens? Sim. E você, Davi? Gosta. Que tipo de reportagens vocês gostam de assistir? Eu gosto mais de mostrar as naturezas, das aquelas plantas. reportagens, não é, que fala sobre os animais, legal. E você, Davi? Também. Eu também, particularmente, eu também amo. A gente aprende bastante, né? Sim. Conhece novas paisagens, animais. Tem algum animal preferido que você gosta de estudar sobre ele? Eu gosto de cachorro. Muito bom. Tem cachorro? Tenho. Um ou mais? Só. Ai, tá bom, dá muito trabalho, bom. né? E você, Davi? Eu acho que um gato. Você gosta de assistir, de pesquisar, gosta de assistir. Eu gosto muito de assistir sobre animais selvagens. Girafa, leão. E o professor? Eu gosto de cachorros também. Mas assim, o tipo de reportagem também é sobre natureza? Ou tem... Reportagens eu gosto de que falam sobre a natureza também, a preservação, eu acho que é importante. E temos mais coisas, inclusive antes de continuar aqui,
tem gente aqui no chat, muita gente aqui no chat acompanhando a gente. Ian, Kathleen, a Luciana está por aqui também, Larissa está desejando um bom dia para todo mundo, o Wendy, todo mundo por aqui acompanhando uma aula especial hoje. Uma aula super especial, com convidados mais que especiais. E se tiver alguém no chat aí da Escola General São Martim, dá o oi aí, tá? Tem gente aqui do 4º ano e do 5º. Será que tem gente aí acompanhando? Então manda aí o seu bom dia e vamos ficar muito felizes em ter aqui a tua participação. A gente vai continuando a aula, daqui a pouco vocês voltam para participar do joguinho. Tá? Já vai ficando atento à aula, porque tudo que eu falar no joguinho, na aula vai ter no joguinho. Eu quero ver. Será o 4º A ou o 4º B que vai ganhar aqui hoje? Ou vai dar empate? Eu acho que vai dar empate, não sei por quê. Então você que está em casa pode acompanhar, eles vão aqui sentar um pouquinho, descansar. E vamos agora falar um pouquinho sobre reportagem. Você que está em casa, como Davi, como Isabelle, vocês costumam assistir reportagens? Eles disseram que sim, eles disseram inclusive que gostam de assistir reportagens que falam sobre os animais, a natureza. Eu também gosto bastante. Então, mas a gente sabe que não existe apenas esse tipo de reportagem. No caso aqui, perdão, foi a reportagem que eles mais gostaram e, coincidentemente, a minha também. Aí aqui que eu perguntei, né, o tema, eles já me responderam que é sobre animais, sobre natureza. Mas, professora, o que é reportagem? Reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação. Que meios de comunicação? Jornais, revistas, a própria TV, a internet, rádio, dentre outros. No tempo de hoje está muito simples, não é? Você quer, por exemplo, agora, quando acabar a terceira aula do 5º ano, você quer assistir uma reportagem, já que eles falam de natureza, deu curiosidade em você. Você deseja assistir uma reportagem sobre a Amazônia, você vai lá na internet, coloca e já vai aparecer inúmeros vídeos e você vai poder assistir. Mas não existe só essa ferramenta, tá? Passa na TV também. Como é que eu posso dizer, veiculado em jornais, revistas, tem aquelas revistas semanais, né, que tem a reportagem da semana, e ali aquela reportagem mais elaborada, que teve mais tempo de pesquisa. Então, vários meios de comunicação passam esse tipo de texto para a gente, que é a reportagem. Nós teremos, eu creio que são 2 ou 3 aulas sobre esse tema, inclusive, eu já vou te sugerir, nós vamos amanhã falar sobre um tema específico como sugestão para que você aí com a sua turminha da escola elabore uma reportagem. Aí eu vou te perguntar, fazer uma perguntinha e eu já gostaria que você aí no chat me respondesse. Você, estudante do 5º ano, acha que notícia e reportagem é a mesma coisa? São iguais? Se você acha que sim, responde lá para o professor. Caso não, você diz também e daqui a pouco a gente te responde se notícia e reportagem é a mesma coisa. O tipo de texto que é a reportagem, qual é a função dele? Qual é o intuito? Informar. Então, se no joguinho tiver essa pergunta, já fica atento. O intuito da reportagem é informar. Ao mesmo tempo, ele prevê criar opinião nos leitores. Ele quer fazer... Lembra dos debates que trabalhamos ontem? A reportagem, ela tenta levar você a ver a visão de quem assinou, do repórter, do jornalista que a fez. Então, ela também quer convencer você de algo, ela quer criar uma opinião no seu leitor. Portanto, ela possui uma função social muito mais importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou artigos opinativos. Esse slide aí já dá um pouco de resposta sobre se reportagem e notícia é a mesma coisa. Chegou alguma coisa, professor? Eles responderam alguma coisa ou ainda não? Estão pensando? Ainda não. Acho que eles estão tentando relembrar, né? Isso. As aulas que nós trabalhamos. Então, não esquece, gente. Vai lá no chat, comenta, responde. É muito bom saber o que é que você está pensando aí do outro lado. Então, veja. Aqui está dizendo o seguinte, a reportagem ela pode ser expositiva, ela está expondo algum fato, tá? Ela está te expondo ali uma situação. Também é informativa, ela está te dando informação. É descritiva, já está dizendo o nome, né? Ela descreve algo que aconteceu, narra também, mas também ela dá a opinião ali do repórter, do jornalista. Mas, aqui está dizendo, ó, ela não deve ser confundida com a notícia ou artigo de opinião. Inclusive, semana passada, vocês tiveram uma aula sobre artigo de opinião, artigo opinativo.
O artigo, ele também é um gênero textual jornalístico, como a notícia, como a reportagem, mas ele tem várias diferenças, vários pontos que são diferentes da reportagem. Perdeu essa aula, não se preocupe não. Você pode depois assistir lá no canal do YouTube, você procura e você vai encontrar. O artigo de opinião é como se fosse uma carta, podemos dizer assim, alguém escreve, assina e o jornal ou revista, ele vai e publica a opinião daquela pessoa ali, é um artigo opinativo. Já a notícia é algo imediato. Daqui a pouco eu vou trazer com mais detalhes para que vocês possam entender, lembrar, né? Porque vocês já aprenderam isso com certeza. As diferenças de reportagem e notícia, tá certo? Porque a reportagem, vamos ver no decorrer da aula, que demora para ser feita. Por exemplo, a querida Isabela e o Davi, eles disseram aqui para a gente agora que gostam de assistir reportagens sobre animais. Então, quando aquela equipe vai preparar aquela reportagem, eles precisam pesquisar, não é? Eles precisam entrevistar veterinários, biólogos, e ali vão construir aquela reportagem. Por exemplo, eles dizem que gostam de animais domésticos. Então, vamos dizer que um jornalista, ele percebe que em determinado local está aumentando a quantidade de animais abandonados, por exemplo, nas ruas. Então, ele vai investigar o porquê aquilo está acontecendo. Então, ele vai entrevistar moradores, ele vai procurar a prefeitura para saber o que está sendo feito para solucionar aquele problema. Então, a reportagem ela demora um pouquinho para ser terminada, para ser concluída. Já a notícia, não. O repórter simplesmente ele viu a comunidade pode o chamar e dizer, olha, tem aparecendo muito cachorro aqui na rua, muito cachorrinho abandonado. Então, o repórter vai lá e dá aquela notícia, na rua tal, tem um número enorme de cachorros abandonados. Então, é uma coisa imediata, é uma coisa rápida. Não vai levar tanto tempo quanto a reportagem. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, ela pode estar descrevendo, narrando acontecimentos, não é? Uma vez que descreve ações que incluem tempo, espaço, personagens. Professora, está parecendo aquela aula que a senhora deu sobre conto. Tem um pouquinho ali de semelhança, não é? Porque tem espaço, tempo, personagens. Preste atenção o que eu vou dizer agora, porque eu vou dar já uma dica. Tem essa perguntinha lá no nosso jogo. Então, fica atento. A reportagem, ela tem um tempo, correto? Geralmente, ela vai falar sobre um tempo presente ou passado, jamais futuro. Como que eu vou escrever algo sobre o que ainda vai acontecer? Pode até ter uma suposição, mas eu não posso noticiar, por exemplo, amanhã vai acontecer isso com exatidão, porque quem sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, a reportagem, ela vai trazer fatos que acontecem de presente e no passado, que também a gente chama de pretérito. Guarda essa informação aí, tá? Então, jamais eu posso ler uma notícia de algo que vai acontecer, por exemplo, daqui a uma semana. Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso até presumir, mas eu não sei com exatidão. E a reportagem, ela traz fatos reais, não pode ser mentira, tá? Não pode ser fake news, lembra disso que a gente trabalhou? Então, o tempo que a reportagem se passa é presente e passado ou pretérito, certo? Tem as personagens, que são as pessoas, os indivíduos que estão ali envolvidos, e o espaço, que é o local onde está acontecendo aquele fato. Por fim, a reportagem também é um texto opinativo, ou seja, traz a opinião, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem, que aborda temas da sociedade em geral. Outra coisa importante, tá? Eu não posso criar uma reportagem de um tema que não vai ser atrativo para as pessoas. Então, eu pensei em alguma coisa, vou simplesmente fazer uma reportagem. Será que aquilo vai ser relevante para a sociedade? O exemplo que eu dei aqui foi dos animaizinhos abandonados. Isso é um tema importante, não é? O animalzinho ali pode estar doente, ele pode até ficar agressivo com alguém porque está com fome, porque está doente, causar acidente se ele for ali para o meio da rua, e ninguém quer ver o animalzinho sofrendo. Então, é um tema relevante, sim. Então, é muito importante que a reportagem tenha aqui aquele teor que vá ajudar ali a sociedade como um todo. Aqui estão algumas características da reportagem. Vão ficando atentos, que estamos já quase caminhando para a hora do jogo.
E muita coisa aqui está lá nas perguntinhas. Quais são as principais características? Primeiro, os textos são escritos em primeira e terceira pessoa. Eu falei isso aqui na aula passada. Vai se usar o pronome eu e o pronome ele ou ela. Primeira pessoa são os pronomes. Lembra que eu trabalhei aqui? Nós trabalhamos os pronomes. Se é primeira pessoa, eu. Se é terceira pessoa, ele ou ela. Isso aí no singular. Se for no plural, nós. Ou então terceira pessoa, eles ou elas. Tem a presença de título, tá? Uma reportagem, ela tem um título, vem com letra grande, a gente chama de manchete, né? Aquela letra bem grande, que quem passar consegue ver ali totalmente o que está sendo veiculado naquela reportagem. E o foco em temas sociais, políticos e econômicos, como eu disse a vocês. O tema que é abordado tem que ser importante para a sociedade. Então, geralmente, são temas que falam da questão social, da questão política ou econômica. A linguagem tem que ser simples. Se você, no caso aqui, a Isabelle e o Davi, nós conversamos no início da aula sobre reportagens que a gente assistiu, não é, na TV, na internet, mas as reportagens podem ser escritas e tanto a linguagem oral, que é a falada, quanto a escrita, precisa ser simples. Não adianta o repórter escrever ali a sua réplica com palavras muito difíceis, que a maioria dos leitores vai perder o interesse. Então, linguagem simples para passar aquela mensagem que eu disse para vocês no início da aula, que a função da reportagem é informar. Quando eles assistem uma reportagem, quando eles leem uma reportagem, eles estão em busca de informação, certo? Objetividade e subjetividade ela é objetiva, traz fatos, mas também ela cria ali em você o seu pensamento. Você vai concordar com aquilo, sim ou não? Você tem a mesma visão que o jornalista teve, então você vai criar ali o seu conceito sobre aquele tema. A linguagem é formal, você não vai encontrar uma reportagem com gírias, tá certo? Que é aquela linguagem mais informal. É uma linguagem formal. E os textos são assinados pelo autor. A reportagem também tem uma estrutura. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, quinto ano que é similar, deu dúvida, lembra quem é um dos seus melhores amigos? O dicionário, isso mesmo. Pega lá o dicionário. Não, não pega não. Vai que você sai da aula, fica aí. Dessa vez eu vou dizer, mas lembra a minha dica, tá? Não sabe o significado de uma palavra, pega o dicionário, tanto o escrito quanto o digital, e você vai conhecer inúmeras palavras novas. Similar é algo parecido, tá? Então, embora apresente uma estrutura parecida à da notícia, a reportagem ela é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir opiniões e interpretações do autor. A notícia não, tá? Quinto ano, a notícia, o jornalista ele precisa dar ali só o fato que aconteceu. Enquanto a reportagem, a gente percebe ali a opinião do autor. Também ela tem entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisas, causa e consequência, dados estatísticos, entre outros. Nessa questão aqui, entra muito também a aula da professora Kedma de matemática, quando ela traz aqui com vocês gráficos, tabelas. Então, muitas reportagens, elas trazem pesquisas, e essas pesquisas, elas são representadas através dos gráficos, das tabelas. Então, vejam como uma disciplina complementa a outra, não é? Um conhecimento complementa o outro. Então, aqui nós temos a estrutura básica da reportagem. Ela é dividida em três, no caso dos textos jornalísticos como um todo. Tem o título principal e o secundário. Eu já falei bastante sobre isso, eu vou dar só uma pinceladinha, porque eu quero deixar um tempinho maior para o jogo hoje. O título principal é o que chamamos de manchete. Ele está em cima da notícia ou da reportagem. E se tiver no jornal, por exemplo, numa banca de revista, você vai passando na calçada, você consegue ler longe, porque a letra realmente é grande para chamar a tua atenção. E nós também temos o texto chamado de secundário, que é uma linha que vem abaixo da manchete. A letra não é tão grande quanto o título, mas também é maior do que o resto do texto. E fala um pouquinho mais sobre a informação que você vai ler na notícia, na reportagem, enfim. Temos a lead, isso aqui é muito importante. O que é lead, professora? Quando você pega uma revista ou um jornal e você vai ler aquela reportagem, tem o primeiro parágrafo, a primeira parte. Esta primeira parte, podemos dizer assim, que é um resumo de tudo que você vai ler.
Você está com pressa, mas ficou curioso, gostou da manchete, achou interessante. Se você conseguir ler a lead, primeiro parágrafo, você vai saber mais ou menos tudo que está na reportagem. Claro, se você ler o resto do texto, você vai ter muito mais informações, né? Vai estar muito mais apropriado ali do tema. A lead é considerada o resumo, onde palavras-chave são apontadas. E, por fim, vem ali o corpo do texto, onde toda a notícia está ali escrita para você. Como eu disse para vocês, as reportagens, elas podem ser escritas ou em vídeo. No início da aula, quando falamos aqui com os nossos amigos, né, Isabela e Davi, nós falamos sobre as reportagens que a gente assiste, mas elas também podem ser escritas. Vamos já partir para as diferenças entre notícia e reportagem, porque eu quero, né, brincar um pouquinho aqui com Davi e Isabela com o nosso joguinho sobre notícia e reportagem. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados por repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema, olha o tema da aula de ontem, de modo mais abrangente que a notícia. Já a notícia são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo. Olha que interessante, a notícia, ela faz parte do jornalismo informativo, ou seja, que traz informação. Enquanto a reportagem faz parte do jornalismo opinativo. Então, notícia, informação. Reportagem vai dar também ali a opinião. Isabelle, Davi estão prontos? Se errar, não tem problema. Tá bom? O professor vai dar aquela ajudinha aí a vocês e a gente vai jogar aqui, falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu. Gostaram da aula? Sim. Quando a professora, esqueci o nome da professora, a tua professora? Elzira. Elzira aí? Ana Paula. Ana Paula. Quando elas forem falar sobre reportagem na sala, vocês vão acertar tudo, não vão? Sim. E espero que sim. Qualquer dia, quem sabe, eu chego lá fazer uma visita, né? Todo dia eu passo, quando venho e quando volto, lá na frente da escola tem aquela lombada eletrônica na frente, né? Para facilitar a entradinha de vocês. Então, vamos começar o joguinho. Vai ter a pergunta e 4 respostas. Aí vocês escolhem a que acham que está certo, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 1. Qual é a função da reportagem? Aí a letra A diz assim: informar fatos de interesse do público. Letra B, expor a opinião de um autor sobre um produto cultural. Letra C, satirizar um acontecimento da atualidade. Ou letra D, sistematizar e organizar informações. A, B, C ou D? Eu acho que é a A. Concorda com ela, Davi? Que é a letra A, informar. Sim. E aí, produção, eles acertaram. As professoras estão assistindo lá e vão ficar o quê? Orgulhosas, não é? Porque eles acertaram. Muito bem, vamos para a perguntinha B. Será que agora vai terminar o jogo todo? Qualquer coisa a gente fica um pouquinho, né? A professora Kedma vai deixar eu pegar a aula dela só um pouquinho hoje. A estrutura da notícia, eu falei que ela tem um jeito lá que ela é escrita. Como é que ela é escrita? Com versos e estrofes, tem a situação inicial, o desenvolvimento e situação final, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou título, a manchete, linha fina, a lead e o corpo do texto. A, B, C ou D? Eu acho D. que é a D. Olha, eles foram unânimes na D. E aí, produção? Gente, a Escola General São Martim está de parabéns. Eu vou fazer só mais uma, tá certo? Para poder a gente fechar com chave de ouro. Vai ter um bônusinho aí de pontos. Isso, vamos lá. Pergunta 3 para a gente encerrar. A manchete, que é aquele título que fica lá em cima da notícia, geralmente é escrito de forma clara, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Ou não, letra B. É escrito de forma muito rebuscada, com o objetivo de impressionar, palavras difíceis. A ou B? A. Gente, parece que eles ensaiaram, não foi nada combinado, tá? E aí, produção? Acertaram. Então,
Pessoal da Escola General São Martim estão de parabéns. Eu quero agradecer a Isabelle, muito bom. Venha sempre, tá certo? Conversa lá com a tua gestora, tua professora e venha sempre. Davi também. Estão de parabéns. Já vi que vão tirar 10 em português. Gostaram? Sim. Manda um beijão para todo mundo aí, para eles assistirem a gente. Amanhã eu vou mandar beijo para vocês aqui, tá certo? Obrigada, professor, aí pela interação, pela ajuda. Obrigado também. Estão aqui acompanhando também, respondendo tudo. Então tá todo mundo de parabéns. Todo mundo acertando tudo. Parabéns para mim também, para o professor, para a Késia, todo mundo de parabéns, né? Obrigada, Késia, pela tua participação também. E obrigada a você que nos assistiu até agora. Amanhã te espero aqui, tá certo? Um grande beijo. Tchau, tchau para vocês.